tudo sobre o Galo, fechando mais uma transferência e muito mais. E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias sobre o Clube Atlético Mineiro. Quanto o Galo vai faturar com a venda em definitivo de Bruno Fux? O zagueiro se despediu nas redes sociais do Atlético na manhã dessa quinta-feira e pouco tempo depois foi anunciado como novo reforço do Palmeiras. Você pode estar estranhando porque você já via o Bruno Fux com a camisa do Palmeiras. Ele estava por empréstimo que se encerrava em 31 de dezembro. O Palmeiras está comprando o jogador por 4 milhões de euros. O Atlético fica com 3 milhões e meio de euros, enquanto o jogador e seus representantes embolsam outros 500 mil euros. Essa grana vai ser paga de forma parcelada, mas deve ser reaproveitada, sob orientação de Jorge Sampaoli, na busca do Atlético por reforços para 2026. Tenho contado para vocês que o Galo vai passar por uma das maiores reformulações de sua história nos últimos tempos. E o mercado vai aquecendo para o Galo. Por enquanto, só com saídas sendo anunciadas. Cabe lembrar que o Atlético está passando por um processo de reformulação e quer dar, melhor dizendo, um elenco reoxigenado, né? Oxigenar esse elenco do Jorge Sampaoli para 2026. Algumas saídas já garantidas. Vamos lá. Na lateral direita, o Renzo Saravia, que tinha contrato até o fim deste ano, ele já foi comunicado que pode procurar outro clube, não vai seguir no Galo na próxima temporada. O mesmo acontece com o Caio Paulista, só que ele não vai precisar procurar outro clube. Tem contrato com o Palmeiras, então vai retornar para o Alviverde Paulista. E ontem trouxemos aqui na Itatiaia em primeira mão que o Fausto Vera, de fato, não fica em 2026 e já tem um destino. Só que antes ele esteve na mira também de um outro clube. O Fausto Vera, a princípio, ele estava dividido entre o Tigres do México e também o River da Argentina. Só que o coração falou mais alto, vai voltar para casa, vai ser dirigido pelo técnico Marcelo Gallardo na próxima temporada. Então vai para os milionários, para o River Plate, o Fausto Vera, que foi contratado a pedido do Gabriel Milito, né? Quando estava no Corinthians, veio para o Galo, mais de 25 milhões de reais, se aproximando aí de 30 milhões de reais, o investimento feito na época. E o Atlético agora vai tentar recuperar esse investimento, só que não de uma forma geral, né? De uma vez só. Por quê? Vai emprestar o Fausto Vera, então é um empréstimo, vai ganhar uma compensação financeira na casa de 2 milhões de reais e no final do ano o River tem a opção de compra, cerca de 4 milhões de dólares. Então, multiplicando, o Atlético no total vai ter aí nos seus cofres 23, 24 milhões de reais, recuperando então boa parte do que foi investido para ter o volante Fausto Vera, que infelizmente não deu certo aqui no Galo, assim como aconteceu também no Corinthians. Então, jogadores saindo e o Galo de olho no mercado também para se reforçar, e como a gente também vem destacando na nossa programação, o Atlético com 5 prioridades neste momento no mercado da bola. Um primeiro volante, um lateral esquerdo e um lateral direito, um extremo direito e também um centroavante. Extremo direito a gente pode falar, né, do velho ponta direita que o Atlético tá de olho. E explicando, né, principalmente aí na lateral esquerda e na lateral direita, com as saídas de Renzo Saravia e Caio Paulista, o Galo vai tentando soluções para trazer, para se reforçar e para deixar também o elenco mais jovem. Esta a intenção da diretoria atleticana. Então é o Galo se movimentando no mercado da bola e tá aquecendo, hein? Paulo Brax ontem me falou que tá trabalhando 16 horas por dia para pensar nessa reapresentação no dia 2 de janeiro, já com caras novas e também com algumas saídas definidas. Cabe lembrar que o Atlético vai continuar no mercado da bola para fazer uma reformulação e dar um elenco novo para o técnico Jorge Sampaoli. O mercado vai aquecendo e o Galo já pensando em 2026. O Fausto tá fora do Atlético, Marques vai para o River Plate. Henrique André disse há pouco, aceitou 2 propostas do Galo e o caminho é a Argentina, né, Henrique? Como é que você enxerga aí, hein, Marques, essa saída do Fausto Vera? Naturalidade? Muito normal. O Fausto Vera, eu não diria nem que foi uma aposta, porque já era um atleta que já é reconhecido nacionalmente, né? Ou até sul-americano, né? Aqui nos países sul-americanos, pelo seu histórico. Mas ele aqui, poxa,
eu confesso que não vai deixar saudade. Foi um Fausto Vera muito normal e para ser normal dentro de um clube como o Atlético, né, Cruzeiro, Flamengo, não basta. O cara tem que fazer a mais. Ele tem que dar um algo a mais, tem que jogar mais, tem que ser mais participativo, tem que ter mais desarmes na posição que ele jogou. Foi um atleta muito normal e normal para o Atlético, volto a dizer, fica muito, muito pouco. Assim, o Edu teve vários momentos, vai ficar, aí depois vai sair, aí passou a ser aproveitado, acho que nessa escassez de elenco também, né? Olharam, falou, o Fausto tá aí, bota o Fausto pra jogar, não tem outro. Foi meio que assim, né? Olharam pro Fausto Vera do tipo, não tem outro, então o Fausto vai ter que passar a jogar. Mas não faz parte dos planos há meses, né? Eu acho que o Fausto não entregou absolutamente nada além do que ele poderia entregar. Mas o erro o erro foi contratar o Fausto pelo valor que contratou, valor muito alto, pago no atleta, que era um jogador de confiança do Milito, foi um pedido do Milito, já havia jogado com o Fausto anteriormente, já não tinha tido uma grande passagem pelo Corinthians, mas foi uma janela ali que você tinha poucas opções no mercado, foi ali na confiança do treinador da época e trouxe, contratou. Se eu não estiver enganado, foi o Fausto Vera que tomou a porrada lá da expulsão. Foi. Com 30 segundos lá em Buenos Aires, e poderia ter sido um protagonista ali de uma grande conquista do Atlético, que acabou não acontecendo. E ele, Fausto Vera, não aconteceu no Corinthians, não aconteceu no Atlético, e sendo muito sincero, também não vejo com o nível de River Plate. Não sei o que o River tá pensando para montagem, não vai jogar Libertadores, vai ter uma temporada diferente em termos de investimento, mas é um cara que passa pelo Atlético e não deixa saudade, não deixa história. Vamos falar de Júnior Santos? Vamos. O que você tem de novidade aí? Porque o Júnior Santos ele vem fazendo, né, o processo final ali de recuperação. Ele deu uma entrevista essa semana para a Galo TV falando dessa lesão, mais uma lesão grave que teve, não correspondeu, ele sabe disso, que foi um 2026 bem abaixo do que o Atlético, que o torcedor esperava, até pelo valor da contratação. A gente separou uma arte dos números do Júnior Santos. O Atlético investiu 8 milhões de dólares, 48 milhões de reais na cotação da época para pagar ao Botafogo. E ele fez 28 jogos, 2 gols, esteve em campo em 835 minutos, isso dividindo por 90, né, sem os acréscimos, a gente pode falar aí de 9 jogos completos do Júnior Santos. Mas olha o histórico de lesões. Em fevereiro, ele teve uma lesão na panturrilha, ficou 44 dias fora. Ele perdeu 6 jogos neste período. Em abril, uma lesão muscular na coxa, mais 31 dias fora, perdeu 8 jogos. Em julho, teve uma gripe. Beleza, gripe cura rápido. 1 semana, mas ele perdeu 2 jogos com esta gripe. E em setembro, ele rompeu os tendões do adutor direito e reto abdominal na região pública. Aí, uma lesão mais grave do Júnior Santos que o tirou no restante da temporada e foram 19 jogos. Então ele está em fase final de recuperação, esse processo de recuperação da cirurgia na Cidade do Galo, tá dando aquela corridinha marota ali na Cidade do Galo, abriu mão das férias, né? A gente já esperava isso, o Lianco fez o mesmo também, mas o Júnior Santos dizendo que espera dar a volta por cima. E o Atlético, Cirilo, conversando com algumas pessoas da diretoria, por mais que ele não tenha entregue aquilo que o Atlético esperava, que o torcedor esperava, o Júnior Santos, ele é visto como um jogador, um ativo que tem os olhos do mercado em volta do Júnior Santos. Então, vai tentar mais uma chance aí para o Júnior Santos para, quem sabe, fazer uma grande venda, né, e recuperar parte deste investimento feito com o seu atacante. Mas, se matar pau e disparar, fazer gol, também pode ser uma opção para 2026. Era o final do ano passado ou início desse ano, dizendo que o Atlético precisava mudar o perfil do elenco, que precisava de jogadores com maior força física, jogador mais forte fisicamente, com maior poder de intensidade, e aí contratou Rony e Júnior Santos. Esses dois se encaixam nesse perfil. Eu não acho que o Atlético foi errado no perfil. O Rony é um jogador de muita intensidade, muito forte fisicamente, não machuca, não tem uma caspa, não há unha encravada, tem nada o Rony. E o Júnior Santos também é forte, muito forte fisicamente, claro que cada um com uma característica diferente. Um aconteceu fisicamente, o Rony sempre jogou, tecnicamente deixou a desejar no segundo semestre, principalmente depois do Mundial de Clubes, depois daquele imbróglio lá de salário. E o Júnior Santos simplesmente não aconteceu. Então a mudança de perfil, ela ocorreu dentro daquilo que o Vitor falou lá atrás, mas os caras não deram certo. O Rony em determinado momento sim,
mas deixou a desejar no segundo semestre. E o Júnior Santos simplesmente não jogou. E ontem eu falei, você tem que... Às vezes você precisa deixar o fígado de lado, não agir com o fígado e agir com o cérebro. Se você tem um cara desse no elenco, um Júnior Santos, e tem um campeonato estadual pela frente, agir com o fígado não, libera. Tá apto, já põe no mercado, vende por qualquer coisa. Agir com o cérebro deixa ele jogar um estadual aí. Vai que ele mete 4, 5, 6 gols no estadual. O mercado já começa a olhar para ele de outra maneira. E prepara o atleta com a pré-temporada, como disse o Marques, põe ele para jogar o Mineiro, fazendo parte de uma extensão de pré-temporada, porque não adianta nada também. Júnior Santos recuperar de lesão, faz 15 dias de pré-temporada e vai jogar contra o Palmeiras. E vai jogar contra o Grêmio. Aí você corre o risco de queimar ainda mais o cara, sabe? Então agir com o cérebro, com inteligência, porque o Júnior Santos, querendo ou não, ele é um cara ainda com nome e vem não de agora, dessa temporada, mas da temporada anterior, o artilheiro da Libertadores. E nesse exemplo, o Palmeiras, né, vem guardando muito bem o Paulinho. Já deixou claro que o Paulinho também não vai iniciar a temporada, porque vem cuidando dessa parte física do Paulinho, que teve uma grave lesão. Então o Palmeiras, pelo menos, está tendo esse cuidado também com o seu atacante. Ô, Cirilo, ele tem mais 3 anos de contrato. Então, na minha opinião, não é nem a hora de falar em negociação, em colocar no mercado. O Atlético tem que recuperar esse atleta. Mas tem um dos maiores salários do elenco, então manter tem que ter o mínimo de entrega. Mas quem é que vai querer o Júnior Santos? Aí que eu ia chegar, a dificuldade de colocar o Júnior Santos, tá beleza. Vai colocar o Júnior Santos onde? Quem vai pagar o que o Júnior Santos ganha? Exatamente. Você entendeu, André? Precisa resolver os problemas dele. Ele não tem que voltar mais ao departamento médico. Ele tem que dar tchau, adeus para esse departamento médico, ter sequência de jogos e aí sim vislumbrar daqui a pouco uma alternativa no mercado. Enquanto ele tá, esse Júnior Santos capenga, bem da verdade, né? Ele não vai ter condição de estar no mercado, de estar se mostrando. Não vai estar na vitrine. Ele precisa voltar. O Júnior Santos que está no mercado agora não é o do Botafogo, é o do Atlético. O do Atlético não jogou. E é a maior contratação da história do Atlético. O Júnior Santos do mercado agora do Atlético é o cara que conviveu com lesão. Não é o Júnior Santos do Botafogo. Então o Atlético tem que tentar, de alguma maneira, deixar o Júnior Santos mais próximo do Júnior Santos do Botafogo. Ou para ele seguir, ou para ele seguir no Atlético, ou para ele seguir outro caminho. Você acredita no potencial técnico do Júnior Santos para a próxima temporada, Fabrício? Eu acredito. Agora, eu torço, cara. Pô, coincidentemente, eu sofri com lesão também pra caramba na carreira e essa lesão eu tive de pub, sabe? Tive que fazer uma cirurgia e aí acaba que você desliga tudo ali, o reto, o pai, enfim. Você perde muita força, né? Reto abdominal e no adutor, tive que soltar tudo. Cara, e a recuperação, assim, ela demora. Eu perdi bastante força. Mas é possível, falar pra ele que é possível, cara. Acredita, treina, se dedica pra voltar com força, porque já que depende, eu morro de dó, velho, jogador com lesão, porque assim, cara, gente, o jogador sofre quando tá na situação dessa, você perde mercado, perde valor, perde espaço, é o dia inteiro na fisioterapia, você não tem folga, o sábado e domingo, você vê os seus amigos jogar ali, você deixa de fazer as coisas que você mais gosta, é difícil pro jogador, cara, é difícil, torcer pra ele voltar bem. Agora é o que o Marques falou, tem que ter essa preparação, tem que ter esse cuidado com o atleta, porque custou caro, né, e assim, eu vejo potencial nele. Agora tem que ver, né, tem que fazer uma pré-temporada boa, né, de repente essa adaptação de um ano aí, mudança de ambiente, não sei o que, influencia o mental, algumas coisas. Mas se a gente for puxar o histórico do Júnior Santos, já no Botafogo, né, no ano passado, ele ficou longe do Júnior Santos dos primeiros anos de Botafogo. Artilheiro, enfim. Ele já estava dando alguns sinais, teve algumas lesões lá também que o atrapalharam. No segundo ano já teve uma lesão mais grave. Voltou no momento crucial, sendo importantíssimo na final da Copa Libertadores, justamente contra o Atlético, fazendo gol de título e tudo mais, né? Mas aqui no Atlético ele jamais foi esse Júnior Santos do início dele no Botafogo. Infinitamente longe. Como o Fabrício falou, a gente torce para o atleta voltar bem, voltar forte, né? Fazer aquilo que ele gosta, mas precisa ter um cuidado especial. Precisa voltar forte, para não voltar mais ao departamento médico. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Muitas notícias e repercussões. Espero que tenha sido bem relevante para vocês aí, tudo que veio passar aí no vídeo. Deixa o like, pessoal, deixa o like antes de vocês saírem, tá bom? Ajuda o canal a continuar crescendo, é muito importante. Eu agradeço a todos, tá bom? Para quem tá chegando agora, esse canal é do grandioso Galão.
traz notícia todos os dias para vocês aqui de domingo a domingo, então não perca tempo, tá? Vou deixar meu convite aqui para vocês, se inscrevam no canal e também ativa o sininho de notificação, que é muito importante. O YouTube vai avisar vocês toda vez que a gente lançar uma notícia nova aqui no canal, tá bom? Então fique à vontade para deixar a opinião de vocês, tá? O canal é para vocês. A opinião de vocês coloquem aí no espaço, nos comentários aí do canal, tá bom? A gente sempre tá vendo e respondendo a todos, então fiquem à vontade, o canal é para vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço e mais tarde nós retornamos com mais notícias. Valeu, Massá!